Fala pessoal, hoje estamos aqui com o meu amigo, meu irmão aqui, Homero, nosso presidente da Comissão de Advocacia Jovem aqui do estado de Goiás. Ele não atua diretamente no agro, a especialidade dele é licitações, contratos administrativos, mas é uma grande liderança da advocacia e nós não podíamos deixar de bater esse papo aqui hoje. Homero, obrigado por ter aceito o convite, estar aqui conosco na Agro Pujante, batendo esse papo sobre o impacto e as oportunidades para a advocacia jovem. E um ponto também que a gente vai bater aqui hoje é como se posicionar profissionalmente de uma forma que engaje, que traga atenção não só de clientes, mas de parceiros e essa presença institucional, né? Que sem dúvida alguma você é nossa referência, é muito importante a gente estar batendo esse papo aqui hoje. Obrigadão, meu amigo. Wander, eu que agradeço, Agro Pujante que já chegando, como dizem por aí, né? Você é um cara diferenciado, Wander. Tenho muita alegria de poder acompanhar a sua caminhada, ver a pessoa que você anda se tornando a cada dia. E a Agro Pujante nada mais é do que o reflexo do trabalho, né? Aquilo que nós dois acreditamos bastante. Estamos aqui, vamos ver se eu consigo contribuir com um público tão qualificado da Agro Pujante. Eu tenho certeza que sim. E já vou começando fazendo uma pergunta desafiadora aí. Muita gente começa a carreira, seja no interior, seja nas capitais, seja a carreira solo, seja em um grande escritório, falando: se isso aqui não der lucro, se eu não ficar rico em 2 anos, eu acho que a advocacia não é para mim. O que você tem a dizer e como você, como representante da advocacia jovem no estado de Goiás, pode traduzir com a bagagem que você já tem, o reflexo, né? Como que o esforço, o trabalho duro, a resiliência e um jogo de longo prazo, a definição da advocacia como um jogo de longo prazo, essa visão de longo prazo, para tornar o advogado jovem ainda mais resistente para suportar toda a trajetória. Wander, essa é a forma mais fácil de se frustrar com a advocacia. Querer retorno no curto prazo, de forma imediata, grandes retornos inclusive. A nossa profissão é uma profissão de médio e longo prazo. Estamos passando inclusive agora por um momento de disrupção, que pode ter alguns pontos em que você consegue acelerar a sua carreira, mas é uma profissão de médio e longo prazo. 2 anos você ainda está plantando, e eu costumo dizer, muitas vezes você planta e o sentimento é que você está plantando no deserto à espera de uma chuva. Mas quando chover, só vai colher frutos se você tiver plantado lá atrás. Então, nós não podemos cair nesse papo de rede social de que o retorno é rápido, ele é em abundância em pouco tempo. Trabalho duro, projeção, planejamento a longo prazo. No agro, infelizmente, nós testemunhamos muitas vezes promessas de atalho, de caminho rápido, o pessoal vendendo curso na internet falando: fature milhões com agronegócio, que aqui tem bilhões em dívidas, aqui tem bilhões de oportunidades escondidas e você pode faturar, vir aqui faturar. A Pujante tem um papel fundamental em combater esse tipo de fake news, combater esse tipo de desinformação e defender a formação contínua, séria, através da nossa escola Pujante. Eu queria que você comentasse qual que é o trabalho também que a OAB faz para fortalecer e exaltar essa advocacia que constrói em base sólida. A importância de ter uma boa formação técnica aliada a uma presença institucional legítima, posicionamento das redes sociais, de acordo aí com o Código de Ética, estatuto que muitas vezes é questionado. Eu tenho certeza que esse debate é frequente, mas que você consegue trazer uma visão aqui clara. Para o advogado, muitas vezes fica tímido ou até mesmo receoso de se posicionar na internet. Bacana, Wander, esse ponto que você trouxe. Vendedor de sonho, basta você abrir o Instagram para você encontrar uns 5 por minuto. Então, hoje, o nosso problema não é sobre informações, mas sobre saber filtrar essas informações e a quantidade de informações. Antigamente, o problema era outro. As pessoas precisavam de acesso a entender, ter o conhecimento. Hoje está tudo difuso e tudo na palma da mão. É tanta informação que em 1 minuto você consegue ter opiniões totalmente conflitantes de pessoas diferentes, com caminhos diferentes, você fica confuso. Tá? Hoje a OAB Goiás, não é de hoje, há um bom tempo já, nós temos a Comissão da Advocacia Jovem, em que eu estou como presidente até final de 2027, e nós ficamos por conta de abraçar e receber aqueles que ingressaram no mercado de trabalho na advocacia, tem até 5 anos de profissão. Então, nosso trabalho é muito sério, dentro dos limites éticos, mas dando aquela esperança para o jovem advogado, falando assim: olha, se você se capacitar, tem um caminho que sim, você consegue atingir a prosperidade na advocacia. Vai pagar o preço, mas é possível, dá para fazer, vem com a gente. Excelente.
E mais do que isso, além de pagar o preço e se posicionar, há alguns meses você tem feito um trabalho muito consistente e profissional na rede social. Não só sua pessoal, mas também da Comissão de Advocacia Jovem aqui do estado de Goiás. Em que momento você entendeu que isso era necessário e começou, por óbvio, priorizar um horário na sua agenda para investir nisso? Vander, é muito interessante essa reflexão. Se você não parar para refletir para os próximos anos da advocacia como um todo, você não vai parar para reservar um momento na sua agenda para organizar sua projeção no digital. Isso que estava acontecendo comigo, vivendo muito presente, fazendo uma projeção ali, tudo bem, de médio e longo prazo dentro da carreira, mas calma, essa nova geração tem uma visão totalmente diferente da minha, inclusive, e da anterior. Todo mundo já nasce agora com uma realidade diferente. O seu cartão de visita está aqui agora, Wander. Seu cartão de visita, você basta colocar o seu nome no Google, nas redes sociais, para entender quem é Wander Neto, o que a Agropujante faz. E o advogado que não parar para refletir sobre isso, ele vai começar a desaparecer. A checagem, né? Exatamente. O cliente, o parceiro, ele vai checar. Vai checar, vai olhar, olha, essa pessoa tem a credibilidade que eu preciso, tem a seriedade, tem a ética, tem um compromisso, tem o know-how, a expertise ali naquela área específica. Agora eu vou fazer um apontamento, né? Um monte de gente me pergunta, mas aí você faz um perfil separado do profissional, do pessoal, e, na minha opinião, não tem isso. Você é um só, as pessoas querem perfil humanizado. Perfeito. O lado profissional caminha junto com o lado pessoal e cada vez mais a gente vê as grandes companhias, indústrias, bancos investindo ali. O CEO tem um posicionamento, uma presença digital também estratégica, porque aquilo comunica e aquilo conecta com o cliente final. Então, queria que você desse esse testemunho também. Por quê? Você atua em uma área extremamente desafiadora, que é as licitações, contratação com o poder público. Geralmente o pessoal bate muito na tecla sobre a descrição, mas tem sempre essa linha tênue, uma possibilidade viável de se posicionar de forma bacana, profissional, institucional. Mas você acumula também a cadeira na presidência da comissão e você também tem a cadeira de sócio, vinculada a um grande escritório no estado de Goiás, que tem uma capilaridade e tudo isso gere e conecta com a vida do Homero pessoal também, com os amigos, família, etc. O que você tem para dar de testemunho para uma pessoa que ainda não se posicionou, ou tem essa dúvida, ou está pensando se cria um perfil do zero para fazer isso? O que você pode dar de testemunho? E no finalzinho, se você puder comentar, comenta como é lidar com os haters. Bacana, Wander. Olha só, meu amigo, eu concordo com você em que é mais estratégico você vincular o Wander pessoa física, do Wander empresário, do Wander advogado, do Wander da Agropujante em um perfil só. Porque no final do dia, e isso vai se tornar, na minha visão, cada vez mais frequente em tempos de inteligência artificial, o ser humano se conecta com outro ser humano. Ponto. E a partir do momento que as nossas relações interpessoais começam a se esfriar por conta da tecnologia, isso vai gerar uma consequência de, talvez ali até no curto prazo, uma reaproximação tete a tete. Um olho no olho, um bom dia, cumprimentar as pessoas. Você, nossa, aquele cara é ser humano também. Porque hoje você abre ali as redes sociais e só tem super-herói. A partir do momento que você mostra que há ali uma pessoa de carne e osso que tem dificuldades, que rompe essas dificuldades e que mesmo assim consegue entregar um trabalho de excelência, isso se conecta com a história do seu cliente. Porque se for empresário, eu tenho certeza que ele passou por caminhos parecidos com o seu. Ali, com uma pessoa que pode fechar uma parceria com você da classe, assim, olha, aquele advogado tem a credibilidade e a seriedade, vai conduzir um processo com toda a ética e maestria possível. Então, você só tem a ganhar. Lógico que há públicos e segmentos. Então, para segmento vai funcionar um tipo de post, para outro totalmente diferente. Se você vai ali para o lado do agro, é uma outra pegada. Então você tem que saber comunicar com o seu público. Mas uma coisa que fica claro para mim, você precisa ter identidade. Você tem que ser você. Não adianta o Homero tentar copiar o Wander e o Wander tentar copiar o Homero. A gente se inspira um no outro, na verdade, trocamos as figurinhas, mas você tem a sua identidade e isso atrai pessoas e também gera autenticidade. Os haters, que é o último ponto que você puxou ali no gancho da sua pergunta. Se você estiver disposto a crescer sua imagem digital, querer empreender, querer romper essas barreiras, porque olha, antigamente como que você fazia para ter um cliente?
olha só a missão que era. Para começar a divulgar o seu nome na advocacia. Você tinha que começar a se expor. Como? Geralmente sala de aula. Não era fácil você entrar como professor em sala de aula no início da profissão. Sua sala de aula era limitada em umas 50 pessoas. Se você fosse dar palestra, até chegar a sua oportunidade para palestrar, já passou alguns anos. Sua palestra vai ter 20, 30 pessoas. Hoje, um story que você faz, você tem um alcance de 100 visualizações. Então, o jovem advogado precisa se adaptar e entender que hoje 200 visualizações não é ruim. O pessoal está querendo fazer um conteúdo, publicar um Reels e bater 2 milhões de visualizações na primeira vez. Já parou para pensar o que significa em termos de quantidade 200 pessoas enxergando? Eu costumo dizer que a presença no Store, todo dia tem um Store, ter um post, é basicamente você entregar o cartão de visita para 200, 500, para 1.000, 1.200, 2.000, 5.000 pessoas todos os dias. Concordo integralmente. E essa capacidade de entregar o cartão de visita é ser lembrado. Ser lembrado, eu faço isso, minha especialização é essa. Quando tiver um problema, aquelas pessoas, aquelas centenas ou milhares de pessoas vão lembrar e falar assim, sei quem resolve esse problema. Talvez não é dela, é de um amigo, ela já pode recomendar. Rapidamente a pessoa manda um direct, vai validar ali essa qualidade e consegue, obviamente, entrar em contato. Eu já fechei bons negócios oriundos de rede social. Muita gente me pergunta, pô, não é papo de blogueirinho? Não, é uma ferramenta de trabalho porque eu fecho negócio por lá. Me ajuda a ser lembrado, me ajuda a estar na mente, no radar de clientes estratégicos que me seguem. Então, perfeito. Esse posicionamento intencional, demonstrando um lado humano também, carne e osso, e isso caminha também, após Papo de Hater, 2 assuntos que eu quero tratar aqui. Mas o primeiro é sobre hobby, né? Além da vida corrida, eu sei que, de fato, a gente tem que ter esse momento, né, de descontração. Então, mas antes de te perguntar sobre o hobby, eu vou bater numa tecla aqui, porque eu sei que você é um exemplo. Eu já passei também por um desafio, que é, ao pagar um preço muito alto, a corrente cai. Em alguns momentos a corrente cai. E a gente toma um susto, mesmo sendo novo, de que a gente precisa cuidar da saúde, a gente precisa ter os momentos com amigos, porque também não é só a vida profissional. Exatamente. A gente precisa olhar o ser humano que está por trás. E eu queria que você pudesse compartilhar, Homero, como que foi essa transição, né? Você focou muito na parte profissional e teve algum momento assim que te marcou, se sim, qual, você pegou e falou assim, peraí, eu vou continuar priorizando, mas vou ser mais estratégico aqui, preciso também gerir melhor esse tempo para eu, enfim, ter uma vazão, seja no esporte, seja em um hobby também, que seja de bebida, de charuto, eu sei que você gosta. Como que foi essa descoberta? Vander, eu acho que esse papo aqui, na verdade, é um papo sobre bastidores da vida real, né? É o que muita gente não conta aqui na internet, acho, e é importante trazer isso. A realidade por trás de quem tá ali no palco. Como que é até chegar lá? É fácil? Você dorme bem? Seu índice de estresse é baixo? Você é um cara tranquilo, fica ansioso? Como que funciona isso? Eu costumo dizer, Wander, que você precisa desequilibrar, e a minha opinião é um pouco impopular, tem muitas pessoas que discordam, mas aqui vocês podem ficar livres para discordar aí nos comentários, mas você não consegue ter ali uma ascensão profissional se você tentar equilibrar a sua vida como se você fosse já um aposentado. Isso vai te gerar uma falta no futuro. E nem se comparar à estrela ali da rede social, Com que certeza. tem uma rotininha toda perfeita, bonitinha. Tudo milimetricamente calculado e viver naquela paz já no início da caminhada. Ou numa autocobrança que gera ansiedade, gera um cortisol, gera uma crise sistêmica de se comparar. Concordo. E esse é um grande veneno. Muito grande veneno. Hoje, o que eu vejo? Você precisa desequilibrar sim no início da caminhada. Isso vai te custar um preço. E muitas das vezes, você vai descobrir o preço disso durante a caminhada. É a sua saúde que você deixou de lado? São seus amigos? Família? Alguma parte você vai desacelerar. O que eu acho que é importante? Você ter no radar e mapear que isso não seja para sempre. Assim como na juventude, talvez você tinha mais contato com seus amigos, hoje você os vê com menos frequência, mas com mais qualidade quando os encontra. E ao mesmo tempo você está investindo em muito trabalho.
Isso pode até, inclusive, ser motivo de admiração pelos seus pares. E um tema polêmico também é como manter os amigos, né? Não necessariamente os amigos são os mesmos fase por fase. Então vão ter fases profissionais, Natural. demandas que você precisa selecionar aquilo que de fato vai potencializar você como ser humano, como pessoa, como profissional, naquela fase que você vive. Não adianta eu ter um grande amigo se eu estou numa fase de casado ou com um filho recém-nascido e querendo conviver com um grande amigo que está solteiro na balada acordando de madrugada. A conta não fecha. Assim como não fecha, você e nós, né, estarmos numa construção de carreira na advocacia e necessariamente estar ali sempre presente com um amigo que foi virar cantor ou foi virar médico que tem uma rotina, hábitos muito diferentes. Então, estar no meio, e aí é um pilar assim que eu queria muito bater esse papo, a questão do network, né? A construção de relacionamento, não só o institucional, mas o comercial também. Como que eu origino um negócio a partir desse relacionamento? Muita gente, e quero falar isso aqui com você, até para você pontuar. A advocacia, eu ir para a OAB, eu vou estar só junto com o concorrente. E não é isso. São vários parceiros ali que você pode ter uma habilidade, uma atuação em uma área específica, que eles podem originar caso e você originar caso para eles, especialmente no início da advocacia. Então, comenta um pouquinho sobre isso, essa importância do network, não só institucional, político, classista, etc., mas também a parte comercial, empresarial, como isso converte, potencializa a carreira do advogado. Wander, olha só que bacana. Muita gente se confunde sobre o que é realmente construir relacionamentos duradouros, relacionamentos que trazem retornos para os dois. As pessoas tendem a colocar na internet o network como se fosse ali uma espécie de sanguessugas interesseiros. Se você for para esse lado, esse tipo de perfil, pode ficar tranquilo que você não vai construir nada. Não vai gerar bons vínculos de amizade, não vai gerar bons negócios, não vai gerar nada. Porque o network, quando ele é bem feito, primeiro você tem que servir e entregar. E essa pessoa vai ver que você pode oferecer algo bacana, seja sua amizade, seja sua lealdade, seja sua parte técnica de serviço jurídico. E isso vai te colocar em um patamar de um radar de, olha só, aquela pessoa ali eu não conhecia, mas esse Wander tem uns requisitos bacanas ali. O cara já chegou assim, tem capacidade técnica, criou uma empresa e já ganhou uma relevância. Deixa eu aprender com ele. E nessa de aprender, e eu falo até de fazer as coisas de coração mesmo, sabe? É o famoso fazer de graça. Às vezes você vai só ajudar a pessoa. Isso pode te gerar um contrato lá no futuro. Só que você não faz pelo contrato. Você faz porque você quer desenvolver aquela pessoa, você quer gerar conexões, quer apresentar aquela pessoa para outra. Fazer construir esse tipo de network com essa intenção, e não com a intenção de sugar, não com a intenção de ostentação, de ir ali atrás de poder, tem que tomar diferente. Tomar muito cuidado com a definição da meta, né? Qual que é meu alvo? Às vezes a pessoa quer alcançar um faturamento X. Muitas vezes você tem que definir as metas de meio. Não é fácil definir a quantidade de cliente, qual é o perfil desse cliente antes, porque o faturamento vai ser consequência. Então eu persigo, o que eu acordo cedo perseguindo bater o número de clientes, o perfil de cliente ideal, como eu quero atender ele. E isso vai ancorar meu resultado ali, que de fato vai potencializar. A gente não faz necessariamente, vive só da ajuda, mas a ajuda ao próximo é um servir constante, que faz parte, que alimenta e que a gente recebe em dobro não só em forma monetária. Perfeito. Acho que isso é muito importante. Na vida institucional a gente aprende isso. Às vezes a gente serviu ali um projeto, passa anos, uma pessoa que foi impactada, dá um feedback. Com certeza. E teve um ponto também, eu sei que vai ter gente acompanhando que às vezes está na faculdade. E eu lembro que nós dois estávamos na faculdade, já começamos ali a construir uma amizade, um vendo o outro e falando assim, pô, tá na faculdade, mas está construindo, está publicando um story, está indo num congresso jurídico, está se posicionando, está querendo estar num ambiente rodeado por pessoas que tiveram êxito, sucesso na advocacia. E sucesso não é a ausência de fracasso. Sucesso é um empilhamento de resultado positivo ao longo do tempo, que pode ter certeza, qualquer pessoa de sucesso teve inúmeros fracassos. Colecionou fracasso, mas que ela não desistiu e continuou persistindo. Até brinco e gosto de dizer que só perde quem desiste. É isso aí. Só perde quem desiste. A capacidade de ser resiliente,
de se adaptar às circunstâncias. Pô, também não pode ser idiota para ficar dando murro em ponte de faca, mas tem uma capacidade de contornar, readaptar a rota para chegar lá. Você só perdeu o dinheiro na ação se você vendeu ela na baixa. Se você segurou, ainda tá valendo, né? Exatamente. E engraçado isso que o Vander pontuou. Naquela época, nenhum dos dois ocupava cadeiras de nada. Estávamos em escritórios com muito custo para poder ingressar nesses bons escritórios à época. Na verdade, eram dois sonhadores que se reconheceram à distância. E depois, não, vamos ali marcar, vamos comer um espetinho? E aí depois o resto é história, né? Mas naquela época, eu tava até olhando uma foto nossa, tanto que naquela época a gente tinha muitos sonhos, já executava e certeza de absolutamente nada. E olhando de lá para cá, Wander, eu acho que o espírito continua o mesmo. O mesmo. A essência a mesma. A diferença é que nós colhemos pequenas coisas já. Exatamente. Pequenas. Porque nós sabemos... E erramos muito para aprender a não muito repetir os mesmos erros. Exato. Porque nós sabemos que a colheita de fato vem em longo prazo. Às vezes eu olho para trás, assim, eu fico vendo e eu falo, cara, eu tentei tanta coisa para chegar aqui. Às vezes o pessoal fala, não, a pujante foi tão rápido. Fala, quanta coisa eu tentei nessa pujante, que era um posicionamento digital, um projetinho ali que eu começava. Esses dias eu encontrei uma pessoa de Minas Gerais, falei assim, de onde que a gente se conheceu mesmo? Falei assim, não, é porque uma vez você gravou uma história, você montou um programa, era os 12, seleção dos 12, e aí a gente se reunia virtualmente, e você quis montar um movimento ali para defender o agro. Nossa. E eu me lembrei, eu falei assim, cara, isso tudo foram tijolinhos aí que ajudaram a chegar num momento que nasceu a Pujante. A Pujante nasce de um grupo de WhatsApp. Olha Depois de um grupo de WhatsApp, isso se torna uma newsletter, que se torna uma aula, que vai se tornando... Hoje a gente tem uma escola com uma série de aulas, a gente está trazendo professores, e isso é muito legal, porque não é do dia para a noite. Não é. Tem muito erro e fracasso no meio da jornada. A gente é uma microempresa, eu sempre bato nessa tecla, né? Ter essa mente, constantemente a gente vai crescendo e vai buscando aperfeiçoar, mas podendo contar com grandes amigos aí na jornada. E para concluir, quero escutar qual que é seu hobby aí, porque você utilizou para desafogar aí dessa pressão do dia a dia. Bacana, Wander. Olha, eu acho que os hobbies, eles vão mudando de acordo com a fase que você está, né? Descobrir que exercício físico é bom para a cabeça, é bom para você dar uma soltada, por mais que ali no começo não é tão agradável, depois você vai pegando. Um charuto também é uma boa opção, né? E às vezes o pessoal cria que, olha, charuto, negócio caro, não sei o quê. Não, o pessoal não sabe pesquisar, tem charutos bons com preço bacana, o jovem advogado também tem acesso a isso, às vezes é porque as pessoas criam, né? Eu acho que eu não recomendo que ninguém faça uso de um charuto, por exemplo, né? Questão de fumar, saúde, etc. Mas é meu hobby, cada um tem o seu, isso é tranquilo. Tem liberdade gente que gosta de tomar tem gente que gosta de fumar um charuto, tem gente que gosta de ir pra festa. Bom, cada um na sua, mas eu tô descobrindo cada vez mais que os hobbies, eles mudam de acordo com o momento de vida que você tá. Agora vamos ver ali qual será o próximo hobby desse novo momento, né? Excelente. E, Homero, para o pessoal que está assistindo, se você tivesse uma frase para aconselhar essa advocacia jovem que já atua no agro, ou desde a faculdade, ou já atua tem um bom tempo, ou quer começar, mas está com medo, tem uma dificuldade de entrar assim no setor, o que você falaria para o advogado no geral? Um conselho, uma frase que você deixaria? Wander e agro pujante, você como jovem, o maior risco que você pode correr no início da sua caminhada profissional é não correr riscos. Esse é o maior risco. Se você não correr risco, não tomar risco, não ousar, não se desafiar, não colecionar fracassos, esse, para mim, é o maior risco. Porque você tem o fator tempo a seu favor. Uma coisa é você decidir tomar riscos agora na juventude. Outra coisa é daqui a 40 anos. São medidas diferentes. Então, o maior risco, na minha opinião, é você não tomar risco. Tá na hora de você ousar e se desafiar. Em complemento a isso, eu tenho uma verdadeira aversão a qualquer pessoa que não tem resultado. E eu sempre faço a ponderação. Resultado não é só positivo, é negativo. Porque o resultado negativo ele também tem muito a ensinar. Se uma pessoa não tem resultado, nem positivo nem negativo, é porque ela não tenta. Se a pessoa não tenta, ela não vai conseguir agregar.
aí você vai ser a cobaia dela. Com certeza. Então, isso é extremamente importante. Um advogado experiente não necessariamente está vinculado à idade, mas principalmente à intensidade com que ele se dedicou aos casos, aos clientes e às diversas demandas, discussões, teses que ele enfrentou ao longo da carreira. E um grande exemplo está aqui, ó. Esse cara com pouca idade de vida, mas já com muita contribuição no setor do agronegócio. E você aí na parte de direito público, na contratação, os contratos administrativos, licitações, sempre acompanho e afiando o machado, meu. Eu admiro muito sua dedicação técnica também ao tema. Está sempre se dedicando a fazer cursos, especializações, atendendo os clientes, peticionando, construindo essa presença institucional numa agenda que é extremamente apertada, é domingo à noite, Isso. é dia de semana, saindo 3 turnos, né? A gente faz Exato. a profissão é de 3 turnos e, de fato, se não for assim, provavelmente tá indo mais devagar do que poderia. E a gente vai se arrepender no futuro se a gente não fizer isso. Exatamente. A gente sabe. Eu sempre gostei de dizer que o jovem, quando paga o preço, é bonitinho, é esforçado. Agora, em algum momento, você vai ter que pagar o preço. Acontece que depois que já está com filho, 20 anos de carreira, se você ainda está pagando esse preço do início, aí provavelmente a remuneração não vai ser proporcional. E voltamos ao início da conversa. A advocacia é a profissão de longo prazo. Perfeito. Muito obrigado, Homero, pelo bate-papo. Que o bate-papo nosso também seja renovado pelo longo prazo. Com aí, certeza. A gente tenhamos novas conversas aqui na Agro Pujante e agradecer a cada um que acompanhou aí essa conversa com Homero Neto, que é o nosso presidente da Comissão da Advocacia Jovem aqui no estado de Goiás, advogado, amigo, meu irmão. E sigam aí acompanhando, que nós estamos aqui por um propósito em comum, que é fortalecer juridicamente o setor mais pujante do Brasil, que é o setor agropecuário, é o nosso agronegócio. Então, curte, comenta, compartilha, faça com que essa mensagem chegue em mais pessoas, que é assim que a gente fortalece juridicamente o setor, e a Pujante é esse canal aqui conjunto. Vamos junto e até a próxima. Até a próxima, e é isso. Valeu, aí. André. Precisamos de gente para defender o agro. Tamo junto.